tarde. Vamos dar início então ao nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre emoção e razão, né? Então, emoção e razão são operações mentais acompanhadas de uma experiência interior, capaz de orientar o comportamento e realizar ajustes fisiológicos necessários. Razão para quê? Para que a gente toma razão, né? Por que a gente faz essa busca da razão? Para a gente tomar decisões, né? E a emoção? Qual é a utilidade da emoção? Então, existem 3 utilidades. A primeira utilidade da emoção é para a nossa sobrevivência individual, né? A segunda é para a sobrevivência da nossa espécie. E a terceira, para a comunicação social, né? E aí entra a questão do autismo, né? Porque eles têm bastante dificuldade nessa questão de colocar o que a sua emoção está querendo dizer, de comunicar essa sua emoção, né? Eles comunicam, mas nem sempre nós conseguimos interpretar aquilo que eles comunicam, né? E às vezes eles sentem e eles também não conseguem comunicar de maneira adequada para que o outro compreenda e possa auxiliá-lo, certo? Enfim, mas as emoções elas são importantes e elas são importantes para todos nós, né? Que elas caminhem como uma balança em equilíbrio, né? Então, as emoções elas provocam, né, no ser humano questões importantes, né? Comportamentos importantes. Elas provocam comportamentos de cuidado, de prevenção, de atenção e de proteção, né? Ele para com ele e para com o outro. Então, através, né? Como é que a gente pode observar isso? Através do amor pela nossa família, pelos nossos filhos, pelas pessoas que nós trabalhamos, convivemos diariamente, né? Enfim. E ele está presente através de quê? Da responsabilidade que a gente tem para com essas pessoas, né? Através das nossas ações. E isso faz com que nós conseguimos, né, sobreviver à demanda que existe, né, de pressão do ambiente de que a gente vive, do ambiente que a gente trabalha, do nosso ambiente às vezes até familiar, né? O equilíbrio dessas emoções vai ser o que vai nos dar uma melhor qualidade de vida, certo? Se nós pensarmos em relação à aprendizagem, né? Nós podemos pensar o seguinte, que uma criança, né, que emocionalmente está desajustada, ela tende a ter fracos resultados escolares, né? Por que isso, né? Por vários motivos, né? Porque ela não está tendo espaço para aprender, porque todo o espaço dentro do cérebro dela para aprender está o quê? Está como se estivesse assim ocupado, né, por sofrimento emocional, por alguma demanda de sofrimento emocional que ela traz. Então, ela não deixa o lugar da aprendizagem, ela não deixa ocupar o lugar da aprendizagem, porque ele já está ocupado, né, como se fosse uma caixinha, aquela caixinha está toda ocupada com muita demanda, né? Então, a gente tem que trabalhar nessa demanda para que ela vá limpando, né? Vá limpando essas questões emocionais e a gente consiga acessar as questões da aprendizagem, certo? Então, às vezes, né, muitas vezes, estamos lá, né, com esses nossos alunos em sala de aula, com essas pessoas todas, né, e a gente não se dá por conta, né? Então, o que a gente precisa fazer, né? Nós, quanto pais, quanto educadores, é observar, né? Observar essa pessoa, observar essa criança, né? Então, essas emoções, né, elas estão aí todos os dias, né? Às vezes organizadas e às vezes desorganizadas. E a gente tem que ir fazendo isso e organizando essas emoções. Então, crianças não amadas, né? Elas tendem a não ter confiança em si mesmas, nos outros e nem no seu potencial. E às vezes elas têm um comportamento disruptivo, um comportamento agressivo, né? Por quê? Porque ela está mostrando para o ambiente aquilo que ela está sentindo internamente com as suas emoções, né?
Então, outros fatores também que podem influenciar nas emoções e nos comportamentos, né? A rivalidade entre irmãos, né? Sei lá, dos pais acabarem dizendo, o fulano sabe mais que o ciclano, ou enaltecer um filho perante o outro, né? Ou verbalizar mesmo, não só assim de uma maneira adequada, mas assim agressiva, dizer, filho, tu é burro, tu não sabe, né? Essas coisas elas não têm mais espaço no nosso mundo hoje, né? Mas elas acontecem ainda. E aí que eu estou dizendo para minha criança que ela não sabe, e aí ela vai para onde? Para um espaço do não saber, porque a primeira pessoa que me ama, que é meu pai e a minha mãe, ela já está dizendo que eu não sou capaz. Como que eu vou mostrar para minha professora? Como que eu vou mostrar para o mundo que eu sou capaz? Se quem me gerou está afirmando que eu não sou capaz. Vocês também me entenderam? Então isso é muito importante, né? Então nunca assim colocar, o fulano sabe mais, o outro sabe menos. Não, cada um sabe dentro das suas habilidades, né? Mas que o que vale dentro de uma família, dentro, né, é a habilidade da pessoa ser respeitada, não ser enaltecida, né, ela ser respeitada. Né, e todos podem contribuir, cada um vai contribuir do seu jeitinho dentro de um lar, certo? E cada um veio neste mundo para uma prática, para uma profissão, para um determinado meio que vai se comunicar. A gente não precisa, não somos robozinhos que temos que ser todos iguais, temos que todos pensar iguais e todos temos que ter as mesmas habilidades. Não, né? Se eu não tenho habilidade, mas eu acho muito importante aquela habilidade do meu irmão, eu vou tentar aprender com ele ou que ele me ajude naquela que eu não tenho, certo? Não, eu vou ficar num sofrimento por eu não ter aquilo que o outro tem, né? Isso é errado, a gente enfim, sustentar isso nas crianças, né? Que eu tenho que ser igual ao fulano. Não, eu não tenho que ser igual ao fulano, eu tenho que ser eu, certo, pessoal? Então é isso, né? As emoções, elas estão aí, né? E elas são o alicerce, o quê? O alicerce básico de nós todos, né? O que a gente tem que começar? Começar na escuta, começar no olhar, né? Para a gente poder chegar a essa criança, chegar a esta pessoa, acessar este coraçãozinho. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, na verdade, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que, né, quanto profissional, é tentar observar essa nossa criança, essa pessoa que chega para o atendimento, que está lá em nossa sala de aula, né? A gente tem que observar, né, o porquê que ela não fala, o porquê que é daquele comportamento, né? Porque esse comportamento todo está querendo dizer alguma coisa, né? Tem um sofrimento atrás desse comportamento, né? Por que ela está triste? Por que ela está com raiva? Né? Buscar ter empatia por essa pessoa, né? Ler nas entrelinhas o que está acontecendo com essa criança, com essa família, certo? Para quê? Para que consiga acessar essa pessoa, né? E aí, se eu acessar e se eu ouvir esta pessoa, a gente vai ter o quê? Uma conexão. E aí a gente vai poder se auxiliar, né? A gente vai poder se auxiliar. Quando você escuta as demandas do comportamento do outro, você abre horizontes para que esse outro fale, para que ele verbalize, para que ele seja ele, né? E aí tu ajuda a organizar essa mente dessa pessoa, né? Que está em desalinho, está em sofrimento. Então, emoções e sentimentos, né, eles estão sempre juntos, né? Não tem como eu trabalhar um conteúdo se eu não trabalhar antes pela via da emoção, né? Quando tu ensina alguma coisa com muita emoção, quando tu conta uma história para um aluno, quando tu brinca com um aluno, enfim, mas quando tu traz para ele o conhecimento com emoção, o que tu tá fazendo com o cérebro desta criança? Tu tá acessando várias zonas, né, cerebrais. E tu tá fazendo o quê? Tá despertando a curiosidade dessa pessoa, tá despertando o amor dessa pessoa pela aprendizagem, né? E aí, como a gente dizia antigamente, dá o clique nessa pessoa, né? Dá o clique nela. Enfim, né? Quando tu proporciona, né, que o outro fale, que o outro conte a sua história, quando tu acolhe a história do outro, né?
do nosso aluno, do nosso paciente, enfim, né? Quando tu deixa que ele coloque para fora aquilo que ele está cheio, né? Tu vai aliviando essa pessoa e ela vai melhorando a pressão interna, né? Porque às vezes ela está tão irritada, com tanta raiva, com tantos medos, que ela está com tanta pressão interna que ela não consegue aprender, ela não se permite aprender, ela bloqueia essa aprendizagem, né? E se tu vai fazendo esse estar ali como um ouvinte, como alguém que acolhe, como alguém que permite que ela se exponha, sem julgar ela vai melhorando essa parte emocional, né? E aí a gente vai conseguir acessar zonas, né, do cérebro onde ela vai conseguir aprender, né? Eu quero concluir hoje o nosso encontro, né, lendo algo para vocês. Então é assim: há sempre alguém que precisa de ti. O mundo está cheio de pessoas, desculpem. Há pessoas caladas que precisam de alguém para conversar. Há pessoas tristes que precisam de alguém para confortar. Há pessoas tímidas que precisam de alguém para ajudar a vencer a timidez. Há pessoas sozinhas que precisam de alguém para brincar. Há pessoas com medo que precisam de alguém para lhe estender a mão. Há pessoas fortes que precisam de alguém para fazer pensar na melhor maneira de usarem a sua fé, que não sabem fazer nada, e há pessoas que só sabem julgar. Mas eu preciso ajudar essas pessoas a descobrir muitas coisas que elas sabem fazer. Há pessoas apressadas que precisam de alguém para lhe mostrar tudo que não tem tempo para ver. Há pessoas impulsivas que precisam de alguém para as ajudar a não magoar os outros. Há pessoas que se sentem de fora e precisam de alguém para lhe mostrar o caminho de entrada. E há pessoas que dizem que não servem para nada e precisam de alguém para ajudar a descobrir que são importantes, né? Há sempre alguém que precisa de alguém, né? E somos nós, né? Professores, pessoas que nos dispomos, né, a ensinar, a ajudar, que temos que ter esse olhar ali, né? Que sempre tem alguma coisa boa, né? Às vezes os pais pecam, não é por falta de amor, é por excesso de amor, né? Eu lembro, assim, vou contar um pouco da minha história, a minha mãe que me perdoe, né? Mas que como eu sempre fui uma criança muito doente fisicamente, né? Bronquite e outras doenças da infância, mas as minhas, elas davam de alto nível, assim, né? Elas me traziam muito sofrimento. Então, com isso, eu não tinha uma qualidade de sono boa, né? Porque eu tinha asma, eu tinha rinite, enfim, todas as coisas, e eu acabava sendo internada, eu não tinha uma qualidade de sono boa, eu tomava muito medicamento e eu não tinha um bom rendimento escolar, né? Mas eu era muito estudiosa, eu queria muito aprender, né? Enfim, e o que acontece? E as pessoas às vezes diziam, né, da família, que eu não ia vingar, né? E eu estou vingando aqui, né? Estou com 47 anos, estou aqui em plena forma, né? Enfim, então é isso, né? Se a gente levar aquilo que os outros plantaram dentro da gente, né? Por ignorância, por amor demais, por cuidado demais, a gente não vai vencer as nossas limitações, né? E eu venci, pessoal, e se eu venci, todos podem vencer, né? Tem outras coisas mais, né? Enfim, depois fui tendo outras doenças aí que a vida foi me apresentando, né? Mas eu estou aqui, né? Então, assim, é muito importante que a gente possa olhar os nossos filhos com olhos de mais carinho, né? Mas que a gente permita, assim, que eles cresçam, né? Eu também tenho 2 filhos e tive uma filha e ela teve asma desde pequenininha, mas eu botava bombinha, eu levava no pneumo, eu levava no médico, eu fazia, enfim, todo o tratamento, mas ela ia para a escola, né? Porque eu não queria que ela repetisse a minha história de ser alguém que acha que não pode, ser alguém que não é capaz, né? E ela venceu, né? Ela venceu
mais tempo do que eu, né? Porque eu levei 20 anos para curar a minha asma, né? E a minha filha, em pouco tempo, ela, né? A dela também era bastante severa, mas ela curou a asma dela, né? Por quê? Porque eu acreditei que ela estava sendo medicada, mas que ela tinha o direito de aprender, né? E que ela tinha o direito de mostrar essa aprendizagem, certo? E eu não sustentei que ser doente é uma coisa boa, não, né? E às vezes a gente faz isso, ele é coitadinho, ele tem asma, coitadinho, ele tem rinite, não pode isso, não pode aquilo. Não, a gente pode tudo, né? Mas a gente tem que confiar no nosso potencial, confiar neste Deus que nos colocou neste mundo perfeitos, né? E que a doença, às vezes, ela não vai ficar sempre com a gente, ela é um tempo para depurar aquilo que a gente está precisando, né, enxergar. E às vezes ela acontece lá quando criança, né? E a gente tem que pensar que ela também tem que depurar até a nossa família, né? Mas para melhor, certo? Então, o que eu teria para falar para vocês é isso, né? Eu acho que é bastante importante isso, por quê? Porque as nossas crianças estão chegando aí na escola com muitas emoções desorganizadas, né? Por tudo que a gente vem passando. Mas a gente não pode se omitir e fazer de conta que está tudo bem e não enxergar o que está acontecendo, né? A gente tem que enxergar sim o que está acontecendo e a gente, mesmo que ela esteja passando por um sofrimento muito difícil, a gente tem que acolher esse sofrimento e tem que estar junto para dizer que ela é capaz, né? E as nossas crianças autistas muito mais, porque aí a gente precisa ensinar elas a fazer essa fala, né? Geralmente a criança que não é autista, né? Enfim, eu atendo à tarde uns pequenininhos e eles falam direto, eu tô triste porque aconteceu tal coisa. Eles falam, eles verbalizam, né? E a outra criança não, né? A nossa criança autista, ela não vai conseguir falar aquilo que está doendo muito dentro dela. Então a gente tem que buscar formas, né? Através da observação, através do estudo, para chegar até acessar essa criança, né? Acolher essa criança e que ela consiga se mostrar para a gente e a gente consiga fazer essa transformação dessas emoções que estão negativas, que estão doloridas dentro dela, para emoções positivas, emoções do amor, emoções de aprendizagem, emoções, né, que vão fazer com que ela cresça e supere tudo isso. Certo, pessoal? Então, muito obrigada por hoje e espero vocês, né, toda semana para mais um estudo. Tchau, tchau. Muito obrigada.